Que atire a primeira pedra quem nunca leu uma tira antes. Ela é tão popular que merece um capítulo próprio na história das histórias em quadrinhos. Por serem tão conhecidas, não é de estranhar que estão sempre sendo utilizadas em sala de aula e em materiais escolares. Quem já folheou um livro didático do ensino fundamental sabe bem o que estamos falando. Mas nós conhecemos mesmo o que são as tiras? O professor e pesquisador Paulo Ramos nos fala um pouquinho mais sobre elas, as tiras. Eu acho que um bom ponto de partida para explicar o que sejam as tiras é olhar para o formato delas, porque a gente bate o olho e muitas vezes diz, isso é uma tira. Mas por que é uma tira? Ela tende a ter um formato mais ou menos regular que a gente consiga reconhecer nela uma tira. O mais tradicional deles, vamos por assim dizer, é aquele formato retangular e horizontal. É o das páginas dos jornais, por exemplo, porque os jornais precisam ter um formato fixo dessas histórias para que essa mesma história possa circular, por exemplo, num jornal de São Paulo, ela possa ser veiculada num jornal do Nordeste também. Esse formato retangular e fixo é o formato que se tornou mais tradicional delas desde que elas surgiram lá nos Estados Unidos, especificamente em 1907, quando se descobriu que a mesma história podia ser publicada por mais de um jornal. Para o autor é interessante, porque ele publica uma história só, ele cria uma história só e pode veicular essa história em mais de uma publicação. Quanto mais publicações tem, maior a renda dele pelo mesmo produto. Essa ideia surgiu em 1907 nos Estados Unidos, com uma série que era Mutt, que depois virou Mutt e Jeff, e começou num jornal, circulou para outros, isso proliferou nos Estados Unidos, e esse modelo de criar tiras também foi exportado para outros países, Brasil inclusive. Como é que a gente percebe isso hoje? É só de novo abrir a página do jornal. O fato de serem várias séries com aquele formato fixo é um reflexo disso que surgiu lá décadas atrás, no século XX. Só que aí cabe uma pergunta, esse é o único formato de tiras que existe? Não. Mesmo no papel, a gente já tinha variações desse formato ao longo do século XX. As revistas em quadrinhos, elas têm a tendência de, nas páginas finais, colocar uma tira que seria esse formato retangular, só que desse jeito, de cima para baixo. A leitura começa no primeiro quadrinho e vai até o último, feito dessa mesma forma. É uma variação desse molde de criação das tiras, mas que também merece registro. Outra variação disso que a gente vê muitas vezes aqui no Brasil é uma tira criada no formato retangular e horizontal. Quando levada para algum livro didático ou para alguma coletânea de tiras, eles tendem a fazer uma readaptação desses formatos. Então, vamos supor que ela tenha 4 quadrinhos, ficam 2 em cima, 2 embaixo, e esse formato retangular acaba virando um formato quadrado. É a mesma história, só mudou mais ou menos o jeito dela circular. A gente entende que continua sendo uma tira, embora com um formato um pouco diferenciado. O que tornou isso muito diferente hoje em dia é a internet, porque a internet não tem aquela camisa de força do impresso. Ela permite que o autor possa criar uma história em tamanhos diferentes, adequando para aquilo que ele quer mostrar. Então, na internet a gente tem exemplos, sim, das tiras retangulares e horizontais, mas temos também exemplos de tiras quadradas, tiras às vezes com tamanho equivalente a 2 tiras, tiras com tamanho equivalente a 3 tiras, ou seja, tiras um pouco mais curtas e tiras um pouco mais longas. Se a gente for fazer um paralelo com a piada, por exemplo, e muitas dessas tiras trazem piadas, a gente também tem piadas mais curtas e piadas um pouco mais longas. Não dá mais para a gente trabalhar com a ideia de que o formato da tira é só aquele retangular e horizontal. Ela tem hoje outros formatos e muito disso se deve contemporaneamente por conta da internet e dos diferentes suportes onde ela circula. Vamos falar um pouco de teatro antes de falar de tiras. A gente pode ver diferentes peças e essas peças têm um palco onde elas são apresentadas. Esses palcos podem ser maiores, pode ser aquele teatro de fundo de porão, ou um teatro maior, com centenas de pessoas na plateia, aquele palco enorme. Mais ou menos isso funciona com as tiras, né? Você tem um formato da tira, que seria o palco,
e você vai ter diferentes peças sendo exibidas nessas tiras. Essas diferentes peças, a gente fala que são diferentes gêneros, diferentes formas de se contar essas histórias. Assim como acontece no cinema, que tem vários gêneros de filmes, assim como acontece na literatura, que tem vários gêneros de produções literárias, a gente teria vários gêneros de tiras. A gente entende que pelo menos 4 têm uma tendência de serem mais vistos. Vamos começar pelo primeiro, o principal, que seria a tal da tira cômica. Essas tiras cômicas vão funcionar mais ou menos como uma piada, quer dizer, elas vão ter uma narrativa, uma história, que vai apresentar um desfecho inesperado. E esse desfecho inesperado, que aparece em geral no final da história, é o que vai provocar o efeito de humor, a comicidade, que seria a marca desse gênero tira cômica. Se a gente pegasse uma página de jornal da década de 1950, 1960, 1970 no país, dos jornais de grande circulação, a maior parte das tiras publicadas não era nacional, vinha dos Estados Unidos, e a maior parte dessas histórias eram histórias seriadas, eram aventuras, como as histórias do Fantasma, Mandrake, Dick Tracy e tantos outros personagens. Era um jeito diferente de produzir essas tiras, que não era esse jeito cômico, como a gente comentou agora há pouco. A marca principal era da aventura, era contar uma história maior, só que fragmentada em capítulos. Cada capítulo era narrado em uma tira. Funcionava mais ou menos como as novelas ou os seriados que a gente vê hoje em dia. Você tinha episódios contados, uma tira por dia. Isso tinha uma estratégia também, que fisgava o leitor para que comprasse o jornal todos os dias. Esse jeitão de construir as tiras a gente chama de tira seriado ou tira de aventura. São nomes que podem ser trabalhados como equivalentes. Na nossa leitura existe um terceiro jeito de construir as tiras, que seria como uma pizza dividida por 2, metade de um sabor, metade do outro, só que seria metade com elementos da tira cômica e metade com elementos dessa tira de aventura ou seriada. É uma história de humor, só que ela é contada em capítulos durante meses, vários capítulos, só que ela tem uma característica dos 2 gêneros. A gente tem 2 séries brasileiras que poderiam se enquadrar bem nesse gênero, que é o Ed Morte, do Luiz Fernando Veríssimo e do Miguel Paiva, que não é mais publicada, e a outra que a gente podia citar é Magias e Barbaridades, do Fábio Ciccone, que circula pela internet hoje em dia. As 2 têm esses elementos dessa tal tira cômica seriada. A gente podia falar de um outro exemplo, que seriam as tais das tiras livres. Esse nome a gente usa porque não tem talvez um nome ainda muito preciso para se referir a elas, que são basicamente... Acho que o melhor exemplo delas são as tiras criadas por Laerte Coutinho, feitas para o jornal Folha de São Paulo. Em algum momento, mais ou menos 2005, Laerte teve uma mudança na forma como ele enxergava as produções dele. Ele deixou de ver humor nas tiras que ele fazia. E aí começou a fazer produções que tinham um diálogo mais próximo com um poema, algumas, outra com experimentação gráfica, não tinha necessariamente uma narrativa muito clara. Essa forma experimental fugia exatamente das regularidades de como essas histórias vinham sendo feitas. Podia ser um exemplo pontual, mas outros autores começaram a fazer produções muito parecidas. Vou citar 2 exemplos. Rafael Sica criou uma série chamada Ordinário e seguia um pouco essa linha. José Aguiar também criou uma série chamada Quadrinhofilia, que ele trabalhava alguns exemplos desse tipo de produção. Como usar exatamente isso no ensino? A gente costuma defender que a gente pode ensinar tudo, ou quase tudo, com quadrinhos. Eu acho que o primeiro passo é, o professor quer ensinar com quadrinhos? Superada essa fase, se sim, ele deve pensar se aquela história em quadrinhos, ou se usar a história em quadrinhos, vai ser realmente eficiente para aquilo que ele tem em mente. Se não for eficiente para aquilo que ele tem em mente e ele puder utilizar outra coisa que seja melhor, que utilize outra coisa. Se o cinema for melhor que a história em quadrinhos para aquilo que ele se propõe a fazer, que use cinema. Agora, os quadrinhos podem sim ser úteis para várias coisas e eu acho que isso precisa ficar claro na proposta que o professor tem em mente. Definido que quadrinhos podem ser úteis para aquilo que ele pretende, há alguns passos que têm que ser observados. Acho que o primeiro é, deve haver um repertório de leitura de histórias em quadrinhos. Mas será que esses quadrinhos são os melhores exemplos para serem levados para a sala de aula?
quais quadrinhos, quais séries e especificamente quais histórias seriam os melhores exemplos para serem trabalhados com os alunos, com base naquilo que o professor tem em mente para a prática pedagógica dele, para atender os objetivos dele. Segundo ponto, parece óbvio, mas tem exemplos em contrário. Ler a história antes de levar para a sala de aula. A gente tem alguns exemplos de professores que querem usar uma tira, por exemplo, que é o nosso objetivo de discussão aqui. Eles vão no Google, buscam a primeira tira que aparece, coloca e leva para o aluno. Será que essa tira é adequada para a faixa etária do aluno? Será que essa tira é realmente o melhor exemplo? Essas questões têm que ser observadas. O outro ponto a ser destacado é a necessidade de contextualizar a história. Então, a história foi tirada de onde? Foi da internet? Qual o site que veiculou essa história? Quem é o autor dessa história? Ela tem personagem fixo? Quais são as características desse personagem? Há outras histórias desse autor? Então, essas informações, elas são necessárias não só para as tiras, mas para quaisquer textos. E elas são fundamentais para que a gente possa compreender melhor aquele conteúdo. E não podemos nos esquecer, quadrinhos são leitura. E leitura, quanto mais informação a gente tiver daquela produção, maior a profundidade que a gente tem de compreensão daquele conteúdo. Não podemos esquecer, quaisquer práticas ligadas a tiras, elas têm que estar atreladas ao processo de compreensão desse texto. Leitura e compreensão, não só do aluno, do professor também, antes de usar esse material em sala de aula. Não tem tantas pesquisas sobre leitura, qualidade, nível de leitura no país, mas as poucas que tem e que mencionam as tiras dão conta que os alunos de diferentes faixas etárias, de diferentes níveis, eles têm um pouco de dificuldade de entender as tiras, em particular as tiras de humor. Os alunos não conseguem explicar exatamente o efeito de humor trazido pela história. Então, como melhorar o nível de leitura dos alunos a ponto de que eles consigam explicar e entender um efeito de humor de um texto, entendendo a tira e levando o aluno a poder ler esse conteúdo com um pouco mais de criticidade. Ler tiras é um excelente exercício de leitura, excelente exercício também de como poder compreender melhor um texto. Isso vai poder migrar provavelmente para outras formas de leitura. Então, entender as tiras faz com que o aluno, no nosso entender, tenha também uma leitura mais crítica de outros textos e de outros elementos. É um excelente exercício que deve ser praticado não só em sala de aula, mas estimulado também fora dela. As tiras são sempre um convite para se tornarem tema de alguma discussão a ser levada aos alunos. Mas o que importa mesmo é saber escolher as tiras de acordo com os nossos objetivos de ensino e saber aplicá-las bem em sala de aula. Você pode assistir às videoaulas do nosso curso aqui no canal Futura. Se você perdeu alguma delas, não precisa chorar. Elas estão todas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!